Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os desafios para o combate ao aquecimento global. E é elevada a expectativa sobre o acordo a ser firmado na 21ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que vai acontecer em Paris, de 30 de novembro a 11 de dezembro. Entrevisto hoje a secretária estadual do Meio Ambiente de São Paulo, Patrícia Iglesias. Muito obrigada, secretária, por estar conosco. Aquele acordo Brasil e Estados Unidos, que teve aí um alarde, se falou bastante, pode significar um indicador de que teremos avanço no fim do ano, no COP21? Bom, nós temos que acreditar que teremos avanço. Sem dúvida, esse acordo é importante porque os Estados Unidos, como um país pertencente ao primeiro grupo do Protocolo de Quioto, aqueles que já tinham uma lição de casa para fazer, agora se rende a essa necessidade de algo bastante concreto. Do ponto de vista do Brasil também, porque o Brasil, apesar de no Protocolo de Quioto não constar do anexo 1, aqueles que tinham lição de casa, que tinham que reduzir as emissões, reconhece que há necessidade de fazer isso agora. É interessante que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, né, ele deixa assim, bem claro que parece que ele quer deixar um legado, né, uma marca no combate, no enfrentamento da questão climática e de todos os transtornos que estamos vivendo e o planeta já está percebendo que acontece. Mas, nesses encontros todos, quem acaba sempre resistindo são os países ricos, são os desenvolvidos, né? Está havendo uma sinalização no geral, aí eu não quero falar só dos Estados Unidos, mas de uma abertura para a construção de um caminho para a busca de solução e de proteção ao planeta, por parte, inclusive, desses poluidores poderosos? Eu acredito que sim. O que nós percebemos é cada vez um esforço maior desses países nesse sentido. Então, por exemplo, a Europa tem trabalhado bastante nesse sentido. A própria França, hoje, capitaneando esse evento que acontecerá em Paris, quer que haja um resultado positivo. Além disso, como você colocou, nós temos uma questão que é fundamental, são os fatos, né? Então, as mudanças climáticas, o aquecimento, tudo isso, os eventos extremos, eles estão muito claros, eles estão acontecendo. Quando a gente olha para a questão das estações, do clima, tudo isso fica muito nítido. Então, se nós não agirmos, o problema será não só para nós, mas também para as futuras gerações. E o Brasil? O Brasil já mostrou um grande interesse, já mostrou resultados e há um reconhecimento internacional que as emissões foram realmente reduzidas entre 2005 e 2012 num patamar elevado de 41%. Então, isso é um percentual significativo. Isso significa que o Brasil tem sim, como no Itamaraty se apregoa, uma posição de liderança internacional para essa questão do clima? Olha, o que eu vejo é o seguinte, o Brasil agiu, mas agiu muito voltado nos índices ligados ao desmatamento, à diminuição do desmatamento. Então, para que o Brasil assuma agora uma posição de relevância ou de protagonismo, ele vai ter que pensar em outros temas, no que diz respeito à produção, no que diz respeito à eficiência na produção, porque como nós já reduzimos bastante o desmatamento, nós não vamos conseguir utilizar esses índices novamente, nós vamos precisar agir em outras áreas. Então, aí entra todo um papel da parte até mais urbanística, de desenvolvimento das atividades para chegar a um resultado relevante. É um desafio permanente. Sem dúvida. Permanente. Mas eu quero trazer agora para São Paulo em especial. Eu vi que houve aí um grande encontro dos secretários de Estado, Mata Atlântica, e que vocês firmaram um compromisso de preservação, de combate ao desmatamento, de reflorestamento e com metas ambiciosas, né? Eu quero saber se essas metas são execuíveis. Olha, do ponto de vista do Estado de São Paulo, nós estamos praticamente no desmatamento ilegal zero.
Então, o estado de São Paulo fez a sua lição de casa e os outros estados da Mata Atlântica também têm um papel importante, porque cada vez mais se faz uma referência, uma relação entre a questão das áreas protegidas e também das mudanças climáticas. Então, a gente deixa de lado aquela visão só da redução das emissões nas atividades em si. E, no caso do estado de São Paulo, como eu falei, é praticamente zero. Nós conseguimos, assim, evoluir bastante. É importante também frisar que esse protocolo que foi assinado pelos estados é um protocolo voltado para a questão do desmatamento ilegal. Acho que isso é importante para as pessoas entenderem, né? Porque existem situações de licenças que permitem cortes para empreendimentos, então isso fica preservado dentro dos parâmetros legais. Não posso conversar com a secretária do Meio Ambiente e não tocar na crise hídrica, que eu suponho seja um dos seus grandes desafios. Todos nós, tenho certeza que o nosso telespectador concorda comigo, aprendemos com essa crise da água, tanto o poder público como a população. Qual é o seu grande desafio daqui para frente, uma vez que essa situação continua? Sim. Bem, a questão hídrica, no caso do estado de São Paulo, nós temos também uma Secretaria de Recursos Hídricos, né? Então, as obras, aquilo que tem que ser feito do ponto de vista estrutural é tocado pela Secretaria de Recursos Hídricos. A Secretaria de Meio Ambiente, ela dá um apoio para isso. De que forma? Nós estamos trabalhando muito na questão dos mananciais, então a fiscalização da ocupação em áreas de mananciais, em áreas de abastecimento, e o que tem de interessante hoje no estado de São Paulo é o que a gente chama de Programa Nascentes, que é um programa de governo que envolve Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e muitas outras, de restauração das chamadas matas ciliares, as matas que ficam ao entorno dos cursos d'água. Por quê? Porque essas matas, a médio e longo prazo, protegem o curso d'água, elas melhoram a qualidade e a quantidade de água. Então, o trabalho hoje da Secretaria do Meio Ambiente é um trabalho de pensar a médio e longo prazo o que nós devemos fazer para melhorar a condição hídrica. E a questão do comportamento da população, a parte de cada um de nós, eu nem digo campanha, mas um alerta permanente do que cada um pode fazer no sentido de uma parceria para o enfrentamento disso, que pune a população como um todo, pune o meio ambiente. É uma responsabilidade da sua secretaria ou a do Recursos Hídricos? Também da minha secretaria. Nós temos uma coordenadoria de educação ambiental e temos feito alguns trabalhos nesse sentido. Acho que a população, a gente não pode reclamar da população, né? A população do estado de São Paulo aderiu à questão, entendeu a questão e reduziu o seu consumo. Agora, o que a gente precisa aprender é que isso não é só para uma situação extrema, isso tem que continuar. Na verdade, nós precisamos rever os nossos padrões de consumo. E para o consumidor, às vezes, é difícil entender que o seu consumo tem um reflexo no todo. Okay. Então, eu vejo que a população está de parabéns, mas tem que continuar economizando. Muito obrigada, secretária. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini.